Sobre cobrança. A minha mãe nunca quis criar mais problemas do que já havia ali, né? Então a escola era um ambiente delicado para mim, devido aos desrespeitos, eu não ficava 100% confortável. Então, se ela me cobrasse, me deixasse de castigo, poderia causar ainda mais uma aversão relacionada à escola. Então, com isso, ela sempre foi muito tranquila, mas não negligente. Ela sempre verificava meu desempenho, se eu estava tendo as notas, por exemplo, eu nunca tive nenhuma reprovação no ensino fundamental, médio, nem na faculdade. Mas ela avaliava a situação, aquela nota, como um todo, não como um número somente. Por exemplo, a mãe ela se esforçou? Ah, ela se esforçou, então, e a prova, como que estava essa prova? Estava difícil? A prova estava condizente com a forma que foi exposta a matéria? E ela verificava isso antes de e vir falar comigo ou tomar algum tipo de ação. Ou, por exemplo, não, a prova não estava difícil, a Mayara pode se esforçar mais, ela não estudou tanto. E eu estava em casa, minha mãe sabia quando eu estava estudando ou não. Mas como que ela sabia se a prova estava difícil? Em casa, uma coisa muito importante é que a gente teve a oportunidade sempre de falar o que a gente bem entendeu. Nunca teve algum assunto que não poderia ser comentado com meu pai, com minha mãe, principalmente em relação à escola. A gente sempre teve abertura para falar. Ah, não, mãe, ó, realmente a prova estava difícil. Ou não, não, mãe, a prova não estava tão difícil e fui eu que não me esforcei tanto. E ela sabia lidar com aquilo. E até mesmo por isso que a gente conseguia comentar sem ter medo de falar sobre, ah, não, mas eu realmente não estudei, por isso eu fui mal. Porque se ela fosse uma pessoa muito rígida, a gente provavelmente teria medo de falar sobre essas questões, teria medo de tirar uma nota baixa. Mas uma nota tá associada a diversas situações, né? Às vezes a gente está num dia ruim, às vezes poderia ter, no meu caso, acontecido alguma situação de desrespeito, isso me impactou e eu acabei não conseguindo ir bem na matéria, que era uma realidade que acontecia com frequência. Em geral, era isso que eu queria colocar aqui, como a minha mãe lidou com essa questão das notas